Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem está naquela reta final de preparação para os concursos de cartório, hoje a gente vai mergulhar num tema que pode ser o verdadeiro divisor de águas na prova: as obrigações tributórias dos cartórios, com um foco especial no ISS. Pode até parecer um assunto meio pesado, mas dominar os detalhes que a gente vai ver aqui hoje é o que muitas vezes separa a aprovação daquela dúvida cruel. Vamos juntos desvendar isso? E para nos guiar nessa jornada, a gente se baseia num material de altíssima qualidade. Toda essa análise é construída a partir do caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. O material de hoje é o caderno 10, que trata justamente do ISS e das obrigações dos cartórios. Então, vamos aproveitar ao máximo essa fonte de conhecimento. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa entendendo o papel duplo do delegatário, o que o professor Lessa chama de os dois chapéus. Depois, a gente mergulha de cabeça no ISS notarial. Aí vem um ponto importantíssimo: o alto custo da responsabilidade e os riscos que vêm junto. Na sequência, a gente olha para as obrigações do dia a dia e, para fechar com chave de ouro, aplicamos tudo isso decodificando uma questão real da FGV. Vamos lá? Vamos começar com esse conceito-chave. Muita gente pensa que a função do delegatário se resume à fé pública, a garantir a segurança jurídica dos atos, certo? Mas, na verdade, existe um segundo chapéu. Um que muitos acabam subestimando e que carrega uma responsabilidade gigantesca. E é exatamente essa dualidade que define a profissão. Por um lado, temos o guardião da segurança jurídica, o provedor da fé pública; por outro, um agente na linha de frente do sistema fiscal. E esses dois papéis nem sempre andam em perfeita harmonia. Essa tensão cria uma responsabilidade enorme e um risco que precisa ser gerenciado com precisão cirúrgica. Entender essa base é o que vai destravar todo o resto do nosso raciocínio de hoje. Ok, agora vamos falar do imposto que está no centro de tudo, o ISS. Uma pergunta que sempre aparece é: por que uma atividade com fé pública, delegada pelo Estado, tem que pagar um imposto municipal como qualquer outro serviço? A resposta não é tão óbvia e ela vem direto da nossa Constituição e, claro, já foi validada pelo Supremo Tribunal Federal. A chave de tudo está na Lei Complementar 116. Ela traz aquela famosa lista com todos os serviços que podem ser tributados pelo ISS. E se a gente for lá no item 21.01, o que encontramos? Com todas as letras: serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Ou seja, a lei é explícita, não deixa margem para dúvida. A atividade está, sim, dentro do campo de incidência do imposto. Mas a discussão, claro, não parou por aí. Durante muito tempo se argumentou que, por ser uma delegação do poder público, a atividade teria imunidade tributária. Essa dúvida foi o centro da ação direta de inconstitucionalidade, a AD 3089. E a decisão da STF foi um verdadeiro marco. A Corte entendeu que os delegatários atuam em caráter privado, com objetivo de lucro, e, portanto, têm sim capacidade contributiva para pagar impostos. Foi o ponto final nessa discussão. Esse quadro aqui é fantástico. Funciona como um verdadeiro mapa do ISS para cartórios. Vamos destrinchar. Fato gerador: é a própria prestação do serviço notarial ou registral. Base de cálculo, ou seja, sobre o que o imposto incide, sobre o valor bruto dos emolumentos. E quem paga? O titular da delegação, a pessoa física. Por fim, onde se paga? No município onde a serventia está instalada. São 4 pontos que resolvem 90% das dúvidas sobre o tema. Certo, mas qual é o valor do imposto? Para evitar que os municípios entrassem numa guerra fiscal, oferecendo alíquotas muito baixas para atrair serviços, a própria Constituição estabeleceu limites. Então existe um piso de 2% e um teto de 5%. Cada município tem a liberdade de definir a sua alíquota, mas sempre dentro dessa faixa nacional. Até agora, a gente viu o delegatário usando o chapéu de contribuinte, pagando o seu próprio imposto. Agora, vamos virar o jogo. Vamos colocar o segundo chapéu, o de fiscalizador de tributos de terceiros. E é aqui que a responsabilidade sobe de nível e o risco para o patrimônio pessoal se torna muito, mas muito real. Vamos imaginar uma situação bem prática e de altíssimo risco. Um comprador de imóvel faz todo o negócio, mas simplesmente não paga o ITBI, que é o Imposto Municipal de Transmissão. E aí o que acontece? Para quem o município vai cobrar essa conta? E esse fluxo aqui mostra exatamente como o perigo se materializa. Passo 1, o contribuinte não paga o imposto. Simples assim.
Passo 2, e este é o momento crítico, o delegatário, por omissão, não exige a comprovação do pagamento. É nesse exato momento que o famoso artigo 134 do Código Tributário Nacional é acionado. E a consequência? O notário se torna solidariamente responsável pela dívida, respondendo com seu próprio patrimônio. É um risco altíssimo. Diante de um risco tão grande, a pergunta é: como se proteger e cumprir esse papel de fiscal? A resposta está nas chamadas obrigações acessórias. É bom pensar nelas não como mera burocracia, mas como um verdadeiro manual de conformidade, um escudo que protege o delegatário. Vamos ver as principais. O dia a dia da serventia é um verdadeiro checklist de conformidade. É preciso fiscalizar o ITBI e o ITCMD, consultar a CNIB para verificar a indisponibilidade de bens, manter os livros fiscais em dia, mas de todas essas obrigações, tem uma que se destaca pela sua importância estratégica para a Receita Federal: a DOI. A DOI, a Declaração sobre Operações Imobiliárias, é basicamente um relatório que o cartório envia para a Receita Federal sobre toda a compra e venda de imóvel que passa pela serventia. É um dos principais instrumentos que a Receita tem para cruzar dados e pegar contribuintes na malha fina por ganho de capital não declarado. E se tem um detalhe que as bancas, especialmente a FGV, adoram explorar em suas pegadinhas, é o prazo. A DOI não é opcional e tem data certinha para ser enviada, até o último dia útil do mês seguinte ao da lavratura do ato. Perder esse prazo não é uma falha pequena, viu? Gera multa e pode trazer problemas sérios para a serventia. É o tipo de informação que precisa estar na ponta da língua. Muito bem, vimos a teoria, os riscos, a prática do dia a dia. Agora, vamos fazer o que mais importa: ver como a banca, em especial a FGV, cobra exatamente esses conceitos numa questão de prova. Vamos aplicar o conhecimento para valer. Vamos a um cenário clássico de prova. Temos a venda de um imóvel de alto valor. O comprador, que é quem deveria pagar o ITBI, simplesmente some do mapa, viaja para o exterior sem deixar bens no Brasil. E o detalhe crucial: o tabelião, na correria, não exigiu a guia do imposto pago antes de lavrar a escritura. A pergunta é direta e reta. Com o devedor principal inacessível, para quem o município vai cobrar a conta do ITBI que não foi pago? E a resposta conecta perfeitamente tudo que a gente conversou. A responsabilidade recai solidariamente sobre o notário. Vamos checar aqueles requisitos do artigo 134 que vimos antes? Primeiro, é impossível cobrar do devedor principal? Sim, ele sumiu do país. Segundo, houve omissão da pessoa responsável por fiscalizar? Sim, o notário foi negligente ao não pedir o comprovante. Com os dois requisitos preenchidos, a lei é aplicada diretamente. O notário responde pela dívida. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima! E para a gente encerrar, fica a reflexão. A responsabilidade do delegatário vai muito além de conhecer a letra da lei. É uma posição de confiança, um verdadeiro guardião da justiça fiscal. A questão final não é apenas saber a lei, mas estar preparado para assumir esse papel que é fundamental para todo o sistema. A gente se vê no próximo encontro.